Seja bem-vindo ao canal História na Profecia. Aqui você verá como a história mundial foi predita na Bíblia Sagrada. Sim, você descobrirá como a profecia bíblica tem se cumprido com admirável precisão no decorrer da história. Este é o 9º vídeo de uma série especialmente dedicada ao estudo do livro do Apocalipse. Temos o propósito de dissecar tudo o que for possível e estiver ao nosso alcance nesse intrigante livro das Escrituras, o último da coleção do Novo Testamento. Neste vídeo, prosseguiremos nosso estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Você aprenderá mais sobre o período histórico representado pela igreja de Pérgamo. Como há muita coisa para se dizer acerca da carta à igreja de Pérgamo, vamos dividir seu estudo em 2 vídeos, sendo que neste vamos tratar das razões pelas quais Satanás, numa perspectiva teológica, e o Império Romano, numa perspectiva histórica, optaram por mudar de estratégia em relação à igreja cristã. Então, bastante atenção agora, pois nosso estudo já vai começar. Em nossos vídeos anteriores, apresentamos as razões pelas quais podemos considerar as 7 igrejas do Apocalipse como símbolos de fases sucessivas da história do cristianismo, desde seu início até o segundo advento de Jesus. Vimos que a igreja de Éfeso representa o período do cristianismo apostólico, que pode ser estendido até o ano 64 d.C., com o início da perseguição sob Nero, ou mais apropriadamente até perto do ano 100, com a morte do apóstolo João. Vimos também que a igreja de Esmirna corresponde ao período do cristianismo imediatamente pós-apostólico, ou seja, aquele que existiu após a morte dos apóstolos, mas antes do Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C. Sendo mais específico, o período de Esmirna pode ser datado desde a faixa entre 64 e 100 d.C., quando foi se encerrando o período de Éfeso, até 313 d.C., quando o Edito de Milão, assinado pelos imperadores Constantino e Licínio, pôs fim à pior e mais terrível perseguição contra os cristãos, que foi aquela iniciada pelo imperador Diocleciano. Dito isso, avançaremos agora para o estudo da carta à 3ª igreja do Apocalipse, a igreja de Pérgamo. Primeiramente, vamos conhecer um pouco sobre a cidade de Pérgamo. Após a divisão do Império de Alexandre entre seus 4 generais, os diádocos, a área da Ásia Menor ficou sob o controle de Lisímaco. Mas Lisímaco morreu logo e seus domínios ficaram fragmentados. Nos anos finais do tumultuado governo de Lisímaco, um de seus subordinados, Filetero, a quem Lisímaco tinha confiado seu tesouro particular, bem como a administração da cidade de Pérgamo, tornou-se governador independente e fundou uma nova dinastia, a dinastia Atálida. Essa dinastia reinou sobre Pérgamo e parte da Ásia Menor durante cerca de 150 anos, até que em 133 a.C., o rei Átalo III, que era um admirador da República Romana, deixou seu reino como herança para Roma. Pérgamo continuou como a capital da província romana da Ásia por cerca de 2 séculos, sendo durante esse tempo o principal centro cultural do mundo helênico.
Durante o reinado de Eumenes II, foi fundada uma biblioteca em Pérgamo, que chegou a contar com uma coleção de 200.000 manuscritos. Essa biblioteca despertou a inveja do rei helenístico Ptolomeu V do Egito, uma das divisões do Império de Alexandre. Para impedir que a biblioteca de Pérgamo superasse a de Alexandria, Ptolomeu V restringiu a exportação do papiro. Como o Egito era o único país que fabricava papiro, os produtores de livros de Pérgamo foram levados pela necessidade a usar outro material em substituição, um couro fino feito de pele de animais jovens. Como esse material foi inventado em Pérgamo, recebeu o nome de pergaminho. Tudo indica que o Evangelho chegou a Pérgamo como fruto dos 2 anos em que Paulo ministrou na escola de Tirano, em Éfeso, pois o livro dos Atos dos Apóstolos nos informa que isso deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia, a província romana da Ásia, ouvissem a palavra do Senhor. Assim como ocorre com as igrejas de Éfeso e de Esmirna, as características da igreja de Pérgamo salientadas em Apocalipse também correspondem adequadamente a uma fase específica da história da igreja cristã. Em termos proféticos, podemos dizer que a igreja de Pérgamo representa aquele período do cristianismo que se iniciou quando o imperador Constantino reverteu a política do Império Romano com respeito aos cristãos. Após o fim das perseguições, a igreja entrou numa nova fase de sua história, um período de compromisso com o Estado romano. Portanto, é apropriado situar o início desse período com o Edito de Milão, assinado pelos imperadores Constantino e Licínio em 313 d.C., pois com o Edito de Milão, a igreja passou da condição de perseguida para a de religião reconhecida pelo Império Romano. Constantino não somente passou a proteger a igreja, mas também a favorecê-la e mesmo a promovê-la. E vários líderes cristãos se aproveitaram desse momento para facilitar a conversão dos pagãos ao cristianismo, aumentando o número de seus adeptos. A partir daí, o grau de exigência para a introdução de novos membros na igreja diminuiu sensivelmente. Pagãos não realmente convertidos e sem terem sido suficientemente instruídos na doutrina bíblica, passaram a ser batizados em grande número, o que propiciou que costumes da sociedade pagã se infiltrassem mais facilmente na comunidade cristã. Mas antes de nos aprofundarmos nesse processo de deterioração doutrinária da igreja, vamos entender melhor as razões da mudança de atitude do império em relação ao cristianismo. Para tanto, teremos que voltar um pouco no tempo, até o 1º século, e depois avançar até a época de Constantino. Durante as 3 primeiras décadas do cristianismo, as grandes autoridades do Império Romano pareciam não se incomodar com a nova religião. Ela era pequena e humanamente frágil, não despertando maior atenção. Os tumultos e hostilidades envolvendo Pedro, João, Tiago e Paulo, tais como relatados no livro dos Atos dos Apóstolos, revelam antes um conflito com os judeus e com populares pagãos do que um problema mais grave com as autoridades imperiais. O primeiro momento em que o Império realmente investiu contra os cristãos foi no ano 64 d.C. Mas ali, de acordo com os historiadores latinos, o que ocorreu é que Nero se serviu da igreja cristã como bode expiatório para desviar a ira da população de Roma pelo incêndio da cidade que foi atribuído ao próprio Nero. À medida que a sociedade romana tomava conhecimento da nova religião, alguns se convertiam a ela e outros adotavam uma postura de
preconceito e de desprezo. Mas demorou um pouco para que isso se convertesse numa perseguição mais ampla. Cerca de 30 anos depois, naquela que é chamada a segunda perseguição contra os cristãos no governo de Domiciano, o conflito com os crentes começou por sua indisposição de prestar atos de veneração e exaltação ao imperador, que para os cristãos não passavam de atos de adoração. Pérgamo foi a primeira cidade do Império Romano a adotar o culto a um imperador vivo. Já existia na sociedade romana o culto a figuras relevantes de sua história, mas não a de imperadores vivos. O culto geralmente era instituído após a morte de um imperador benquisto pela sociedade. Mas em Pérgamo, iniciou-se o culto a um imperador ainda vivo, no caso, o culto a Domiciano. Nós precisamos entender que, até certo ponto, esse culto era, na verdade, um ato cívico, algo como cantar o hino nacional e prestar saudação à bandeira. Mas a separação entre atos puramente cívicos e atos exclusivamente religiosos é algo relativamente recente na história da humanidade. No passado, essas coisas estavam unidas e misturadas. Como os cristãos se recusavam a praticar qualquer ato que entendessem ser impróprios apenas para o culto a Deus, e isso em respeito ao primeiro e segundo mandamentos do Decálogo, passaram a ser vistos como desleais ao império. Algumas vezes, numa simplificação exagerada da história, tendemos a achar que já nos primeiros anos do cristianismo os romanos encaravam negativamente os seguidores de Jesus, mas não era o caso. Nas primeiras décadas do cristianismo, os romanos ainda estavam tomando consciência da existência dessa nova religião e estavam tentando entender o que ela propunha. No mais das vezes, não conseguiam distinguir claramente entre cristianismo e judaísmo. Ou seja, nas primeiras décadas de existência do cristianismo, cristãos e judeus eram considerados quase a mesma coisa. No segundo e terceiro séculos da era cristã, as perseguições ocorreram justamente pela acusação de que os cristãos não eram leais a Roma e a seu imperador, que tramavam a derrubada do império e o estabelecimento de uma nova ordem de coisas. Os cristãos eram vistos com desconfiança e mesmo com ódio por causa da propagação de conceitos e práticas que iam de encontro aos costumes da sociedade romana, uma vez que eram contrários às guerras de conquista e à escravidão. A igualdade de todo o gênero humano e o amor irrestrito por todos eram princípios cristãos que estavam em colisão com o fundamento econômico de Roma, que era uma sociedade escravocrata. Na perspectiva espiritual, cremos que o governo romano foi instigado por Satanás e seus anjos rebeldes a infligir sofrimento ao povo de Deus. Lembremos-nos de que, de acordo com o apóstolo Paulo, nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Durante mais de 200 anos, Satanás e suas hostes tentaram destruir a Igreja de Cristo, lançando mão da prisão, do confisco de bens, da tortura e até da morte. Mas que fique claro que essa perseguição não foi contínua durante esses 2 séculos. Havia alternância entre períodos de paz e períodos de opressão. Entretanto, em vez de o número de cristãos declinar, só fazia crescer. Como declarou Tertuliano, um dos pais da igreja, o sangue dos cristãos era qual semente. À medida que alguns cristãos tombavam pelo martírio, outros tantos, inspirados pelo nobre exemplo das fiéis testemunhas de Jesus, surgiam em seu lugar. Percebendo Satanás que não teria como destruir a igreja por meio da perseguição, resolveu mudar de estratégia. E essa mudança se operou
pelo governo de Constantino. Durante o terceiro século depois de Cristo, o Império Romano passava por uma longa e profunda crise. Essa crise tinha causas de ordem política, econômica, social e militar. Em primeiro lugar, precisamos entender que o Império Romano se tornou muito extenso. Ele dominava quase toda a Europa, desde parte da Bretanha, abrangendo tudo que hoje é a França, a Península Ibérica, a própria Itália, os Balcãs, a Ásia Menor, a Síria, a Palestina, o Egito e todo o norte da África. Era um império muito grande. E controlar um império tão grande assim não era nada fácil. Havia dificuldades de comunicação. Basta nós tentarmos imaginar a administração imperial tentando controlar todo esse vasto território sem satélites, sem rede mundial de computadores, sem aplicativos de comunicação instantânea, sem correio eletrônico, sem telefone, sem fax, sem telégrafo, enfim, sem nenhuma das tecnologias modernas, ou já não tão modernas assim, de comunicação. Uma ordem emitida pelo imperador para um comandante militar ou um governador situado nas fronteiras do império levava semanas ou até meses para chegar. Havia também dificuldades de transporte. Embora o Império Romano tenha construído muitas estradas, os mensageiros tinham de se deslocar a cavalo ou de navio. As legiões romanas deslocavam-se a pé. Era tudo muito difícil. Havia também problemas econômicos. Nos séculos anteriores, o império tinha crescido e se agigantado em função das conquistas militares. As cidades conquistadas eram expoliadas e suas riquezas eram levadas para Roma. Os povos conquistados eram feitos tributários de Roma, ou seja, tinham de pagar impostos, ou mesmo eram escravizados, e a mão de obra escrava era essencial para a economia do império. Eram os escravos que produziam boa parte do que a sociedade romana consumia. O problema é que o império já tinha crescido tanto que ficava cada vez mais difícil tomar novas cidades e conseguir novos escravos. Além disso, cada vez menos jovens romanos se interessavam pela vida militar. Essa tinha sido atrativa na medida em que oferecia a perspectiva de enriquecimento pela conquista de novos territórios. Quando o crescimento do império estagnou, o interesse pela atividade militar também começou a declinar. Meio que concomitantemente a isso, o Império Romano começou a sofrer pressões em suas fronteiras ao norte, além das quais viviam as tribos germânicas. E essa pressão decorreu de um novo agente histórico, os hunos. Os hunos não eram germânicos, e sim provenientes do leste asiático. Há muita discussão sobre a verdadeira origem dos hunos, e não vamos adentrar nessa polêmica aqui. O fato é que os hunos consistiam numa tribo guerreira e violenta, diante da qual as tribos germânicas intensificaram seu movimento migratório, como que em fuga. É que, por um lado, as tribos germânicas eram atraídas pelos climas mais amenos do sul, bem como pela prosperidade do território sob a administração do império. E, por outro, essas mesmas tribos passaram a ser atacadas pelos agressivos hunos. No primeiro momento, a solução encontrada pela administração imperial foi contratar os germânicos para protegerem as fronteiras do império, vindo esses bárbaros germânicos a ser denominados de povos federados. Assim, os bárbaros pagos por Roma defendiam o território do império de outros bárbaros, inclusive dos hunos. Isso era também parte da solução encontrada por Roma para o baixo alistamento de soldados dentro do império, ou seja,
Como os jovens romanos não estavam mais muito interessados na carreira militar, a saída foi contratar bárbaros para lutar contra bárbaros. E para tentar contornar as dificuldades operacionais decorrentes do vasto tamanho do império, o imperador Diocleciano, no final do terceiro século depois de Cristo, optou por dividir o território entre 4 imperadores, 2 principais, chamados de Augustos, e 2 secundários, chamados de Césares. Essa foi a tetrarquia. Essa forma de governo permitia que os imperadores estivessem mais próximos das áreas por eles administradas. Quando Constantino assumiu o governo como um dos 2 Césares, isto é, um imperador júnior, digamos assim, logo percebeu que o império precisava de maior coesão, de mais unidade, pois, como Jesus mesmo declarou durante seu ministério, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Constantino chegou à conclusão de que, com tantos problemas, uma crise religiosa era tudo de que o império não precisava. Por isso, de comum acordo com o imperador Licínio, Constantino assinou o Edito de Milão em fevereiro de 313 d.C., pelo qual se concedeu aos cristãos liberdade de culto. Daí em diante, Constantino praticou uma política extremamente favorável à igreja cristã. De perseguida, a igreja passou para o status de favorecida, o que atraiu um número ainda maior de pagãos para suas fileiras. Aproveitando essa mudança de tratamento por parte do governo romano, muitos bispos, inclusive o bispo de Roma, passaram a afrouxar as exigências para a aceitação de novos membros. Pagãos não totalmente convertidos começaram a ingressar na comunidade cristã. Conceitos e práticas que não integravam a fé dos apóstolos e dos cristãos primitivos e que não encontram apoio nas escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, tendo sua origem nos cultos pagãos, nos costumes romanos e na filosofia grega, passaram a ganhar cada vez mais espaço na comunidade dos crentes. Mas isso já é assunto para o nosso próximo vídeo. A compreensão desses processos históricos e eclesiásticos é importante para que estejamos sempre precavidos contra as artimanhas de Satanás. Por vezes, uma coisa boa, como o fim da perseguição, pode se transformar numa armadilha para o servo de Deus. A bênção aparente pode esconder uma maldição real por trás. O povo de Deus precisa estar alerta diante das investidas do diabo para que ele não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. E nossa única salvaguarda está numa vida de comunhão com Deus, uma vida de oração intensa e de estudo das Escrituras, que são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Apegando-se à palavra de Deus, ao estar escrito como Jesus o fez quando foi tentado no deserto pelo diabo, que o assaltou com suas artimanhas, você terá o poder espiritual para conservar o nome do Senhor e não negar a sua fé, ainda que venha a habitar onde Satanás também habita, como era o caso dos cristãos de perto. Bem, por hoje é só. Espero você em nosso próximo vídeo. Que Deus o abençoe.